Ivan, vocês têm condições de fazer um mapeamento? Quais as regiões que estão comprando mais armas? Quem que está comprando essas armas? Porque há uma expectativa, né, uma ideia de que essas armas estão sendo compradas principalmente pelo crime organizado, né, que passa a ter mais facilidade para comprar essas armas, né, principalmente as milícias, que hoje estão em várias cidades do país, e também aquele pessoal mais agressivo no campo, né, algumas pessoas ruralistas que estão se armando, inclusive, para o enfrentamento com o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Vocês já têm um quadro, porque com a pandemia também essa situação não fica muito transparente, né? Eu imagino que quando as cidades voltarem ao normal, esse armamento vai transformar o país num campo de batalha, né? Olha, Florestan, é possível fazer esse tipo de georreferenciamento, né? Colocar no mapa onde estão essas armas. Infelizmente, quem tem o controle desses dados é o Exército Brasileiro, que é uma organização muito pouco transparente quando se trata de armas, e aí, em comparação à Polícia Federal, que é o outro banco de dados disponível, não tem nem comparação. O Exército tem deficiências graves, né? A ponto de não conseguir dizer quantos cidadãos estão cadastrados no seu sistema e que possuem armas. Isso é uma falha grave, não é uma falha de hoje, é uma falha do sistema desde que ele foi criado, e desde 2003 tenta-se uma solução, inclusive de integração desses sistemas, para trazer esse tipo de resposta. Mas, de modo geral, a gente sabe que uma arma hoje não custa menos que R$ 3.500. Então, se você quer comprar uma arma simples, um revólver 38, ele vai custar no mínimo R$ 3.500. Você vai gastar pelo menos mais R$ 1.000, R$ 1.500 para regularizar essa arma. Ou seja, não é um objeto de fácil acesso. Isso faz com que, como todos os objetos de luxo, né, de alto preço no Brasil, ele esteja concentrado mais nas grandes cidades e nos centros economicamente mais abastados. A gente tem também algumas informações que mostram que essas armas que estão sendo trazidas de fora, principalmente essas importadas, né, as tão desejadas pistolas Glock, Sig Sauer, enfim, elas acabam também concentradas nesses centros onde se concentram mais atiradores, clubes de tiro, enfim. Acho que é importante um comentário sobre essa tua fala em relação a quem está comprando essas armas. Além desse corte socioeconômico, compra quem tem dinheiro, compra quem pode investir 5, 10, até 15 mil reais numa pistola, mas também é importante dizer que essas armas, elas legalmente não são compradas pelo crime organizado. O crime organizado, ele se alimenta, se abastece de outras fontes, né? O contrabando, a importação de armas até maiores, mas também se alimenta dessas armas que hoje estão indo para a casa das pessoas, que muitas vezes levam essa arma para casa bem intencionadas, mas que ao longo dos anos acaba migrando para o mercado ilegal. Então, há uma conexão direta entre aquilo que a gente chama de mercado legal, do lícito, a pessoa que compra arma na loja, que se registra no Exército ou na Polícia Federal, mas que gradualmente vai perdendo essa arma, e muitas vezes perdendo literalmente. As pessoas declaram à Polícia Federal que perderam armas, né? Não sabem o que aconteceu com elas. Hoje ela estava aqui, amanhã eu não sei o que aconteceu, mas roubos, furtos, perdas, extravios, enfim, uma série de maneiras que fazem com que essa arma migre para o mercado ilegal. O que é mais grave nesse momento, me parece que as medidas dos decretos do 12 de fevereiro, eles não abastecem diretamente, não ajudam a abastecer diretamente esse crime organizado ou essa milícia rural. Mas, ao mesmo tempo, ele traz facilidades enormes para que tanto milícias rurais quanto milícias urbanas e facções criminosas se abasteçam de tudo aquilo que envolve o mundo das armas de fogo. Talvez não a arma de fogo em si, porque é muito difícil o criminoso comprar arma na loja, de fato. Mas agora ele vai poder comprar um carregador de munição de alta capacidade, ele vai poder comprar a sua mira telescópica, ele vai poder comprar o seu quebra-chama, que é um acessório na arma, para a ponta da arma. Ou seja, ele vai poder comprar tudo o que ele quiser para incrementar o seu armamento e deixá-lo com potencial ofensivo ainda maior. Pior que isso, ele vai poder comprar insumos para a produção própria de munição sem nenhum controle do Exército.
Ele vai poder comprar máquinas de recarga de munição, que antes eram minimamente controladas pelo Exército Brasileiro, agora de graça. Assim, sem nenhum controle. O Exército tirou da lista de produtos controlados esse tipo de acessórios para arma e insumos para recarga de munição. Tem muita gente falando que, olha, é só o chumbo da munição que está sendo vendido sem nenhum controle. É só a máquina de recarga. Outras partes da munição ainda vão precisar de controle do Exército. Mas é aquela história, a gente começa liberando o chumbo, começa liberando a máquina de recarga, e amanhã, num futuro decreto, porque foram mais de 30 atos normativos, outras partes vão sendo liberadas. E ainda que não forem, acabam também por facilitar a vida desse criminoso, que agora ele só tem que importar a espoleta, a pólvora e o estojo. Porque o chumbo, a máquina de recarga, ele compra quantas ele quiser, sem nenhum controle em qualquer loja de arma.